Olá, meus amados, paz seja convosco. Eu sempre falo que é uma alegria muito grande todas as vezes que nós tiramos um tempo para meditar na palavra de Deus. Só assim nós vamos crescer na palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um texto, eu quero meditar em um texto que está em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Mas antes, vamos ter um segundo de oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse momento, onde podemos nos debruçar diante da Tua Palavra e sabermos aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas. Usa-me como canal de bênção e fala aos nossos corações e abra o nosso entendimento para tudo aquilo que o Senhor irá tratar conosco nesse momento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, Eclesiastes ele foi escrito pelo rei Salomão. E é um texto que nós precisamos estar atentos, porque nós estamos próximos do fim. Então esse texto ele é um pouco forte, no sentido de que ele nos faz decidirmos qual lado estaremos no final diante do tribunal de Cristo. E essa é a pergunta de Deus para nós. Que lado que você escolhe? Qual lado que eu vou escolher? O texto diz assim: jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da sua juventude. Segue o caminho que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Amém? Ok, querido, nós vivemos hoje um momento único, um momento ímpar. Por quê? Por causa do politicamente correto ou do relativismo. Tudo hoje é pelo politicamente correto. Tudo hoje é relativo, não existe mais verdades exatas. Ok? E nós estamos caminhando por isso para um final desastroso, se não nos atentarmos para a parte final do texto de Salomão. Hoje, não somente ímpios, aqueles que não têm a Cristo, mas também muitos dos escolhidos, os chamados crentes em Jesus, estão enveredando para uma tragédia anunciada por Jesus há mais de 2000 anos. Jesus disse que no final dos tempos, muitos escolhidos seriam enganados. E infelizmente, muitos estão sim sendo enganados, mas porque querem, porque decidiram serem enganados. Por quê? Porque eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem os princípios de Deus. E o texto fala para nós seguirmos os caminhos do nosso coração e os desejos dos nossos olhos. Mas aqui existem duas coisas que a Bíblia fala que põem em xeque esses fatos. E no final, Deus irá pedir contas a nós de tudo isso. Primeiro texto de Salomão fala para nós irmos pelos caminhos que o nosso coração indicar. Mas a pergunta é, como nós podemos ir pelos caminhos que o nosso coração indicar, se Deus fala através de Jeremias em seu livro que o coração do homem é enganoso? Depois Salomão fala que nós podemos seguir os desejos dos nossos olhos. E isso é perigoso, porque segundo Jesus, para uns os olhos são bons, para outros os olhos são maus. E se não nos policiarmos e vermos como estão os nossos olhos, estaremos caminhando muitas vezes, seguindo caminhos que nos farão mais mal do que bem. Deus nos deu o seu livre-arbítrio. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Portanto, nós temos o direito de fazermos o que quisermos, mas precisamos ter a consciência que existem consequências, seja por nossas decisões corretas ou erradas. O texto diz que tudo aquilo que nós fizermos, no final, passará pelo julgamento de Deus. E como Ele é o justo juiz, Ele nos dará a sentença segundo os nossos atos. E como Ele é justo, Ele agirá segundo a sua justiça.
Se nós continuarmos vivendo o politicamente correto, ou vivermos uma vida onde tudo é relativo, onde tudo é relativo e dita a regra do jogo, nós vamos ouvir no final, diante do tribunal de Cristo, o que está escrito em Mateus, no capítulo 25, no versículo 41. Diz assim: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, se nós pautarmos a nossa vida pelos princípios de Deus, não os negociando, e nos apegarmos a tudo aquilo que Deus deseja de nós, onde nada é relativo, e sim, são verdades exatas e eternas, então poderemos ouvir de Jesus o que ele deixou em Mateus, capítulo 25, verso 34. Jesus diz assim: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual foi preparado desde a fundação do mundo. Então, partindo de tudo isso, está em nossas mãos a decisão de escolhermos qual lado queremos estar no final. Ou seja, o lado onde viveremos na eternidade com Deus ou longe dele. Se optarmos pelo lado de Deus, saibam que a nossa eternidade será de uma alegria indescritível. Do contrário, será de sofrimento eterno. Portanto, a responsabilidade é nossa e não de Deus, pois nossas ações, nossas decisões é que determinarão o nosso lugar na vida eterna no dia do juízo final. O lugar na vida eterna de sofrimento ou o lugar na vida eterna de uma alegria imensurável. Amém? Então essa foi a meditação que Deus colocou no meu coração. E eu estou repartindo com você para que nós saibamos como será a nossa vida eterna, dependendo do lado que nós iremos estar. Ok? Quero ter um minuto de oração com vocês. Fechem os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem, por essa meditação. Ensina-nos sempre, através do discernimento do Espírito, a optarmos, a escolhermos o lado certo, para que no final a gente não amargue uma derrota que nós sabemos que acontecerá se não sabermos decidir o lado onde vamos estar ou o lado que nós estamos hoje. Então nos ensina, Senhor. Nos ensina a sermos crentes com uma visão espiritual, para olhar para Ti somente e não para aquilo que o mundo nos oferece. Nesse mundo, tudo é relativo. Nesse mundo, tudo é segundo a vontade e o desejo de Satanás, porque ele é o príncipe desse mundo. Mas para nós, crentes em Cristo Jesus, transformados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, só existem verdades exatas e estas estão inseridas na palavra de Deus, aquela que Deus nos deixou. Então nos ensina. E se nós optarmos para viver ao lado de Deus, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, nos encoraje e nos mostre que nós não seremos derrotados e sim vitoriosos em Cristo Jesus. Essa é a oração que eu faço, agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, para encerrar, não podemos nos esquecer da nossa escola bíblica, domingo, às 10 horas da manhã, na página do Facebook. É só abrir Igreja Evangélica Novo Tempo e ali você acompanhará os nossos estudos e o último estudo sobre a graça, ok? E também não nos esqueçamos que no dia 18 de outubro haverá o batismo nas águas da nossa igreja e no dia 17 haverá o curso para o batismo. Para o curso, qualquer um pode participar, basta dar o nome ao Marcos para aí ver a quantidade de apostilas, mas o batismo é somente para aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo e têm a sua vida transformada a partir do momento que aceitaram a Cristo Jesus. Amém? Então eu deixo um forte abraço a você, a toda a sua família,
Que esse final de semana seja um final de semana abençoado. Domingo à noite nós teremos o nosso culto presencial e se assim Deus nos permitir. Amém? Feche seus olhos, erga as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Amém, querido? Aguardo vocês no domingo às 10 horas da manhã, pontualmente, para estudarmos a Palavra de Deus. Um forte abraço a você e toda a sua família, e que a graça de Deus recaia sobre você, sua casa, teu trabalho e tudo aquilo que você ainda fará durante essa semana. Um forte abraço e fiquem com Deus. Amém.